Olha só, eu vou falar um pouco de um assunto importante aqui, né? Pode falar que é sobre o equilíbrio químico, tá? O que o equilíbrio químico tem a ver com isso? O que é o equilíbrio químico? Imagina que você tem uma reação que vai nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. Daí ela vai formando, né? Tem um reagente A e B. Vamos fazer aqui, né? Tem aqui uma reação química. A mais Imagina que, à medida que essa reação vai ocorrendo, vai produzindo esses caras aqui, né? Só que chega um momento que esses caras aqui vão começar a reagir também. Então vai voltar, vão produzir esses aqui. Quando a velocidade desse cara aqui é maior que a desse daqui, então a reação tende a se caminhar para cá. Quando a velocidade desse cara aqui é maior, ele tende a se caminhar para cá. Processo inverso, né? Chega um momento em que a velocidade desse aqui vai ser igual à velocidade desse aqui. Então nenhuma vai ser favorecida, ou seja, vão estar em igualdade, nem vai para um lado nem vai para o outro. Nessa situação a gente diz que tem um equilíbrio químico, tá? Um equilíbrio químico. Tudo bem? Então, nessa situação de equilíbrio químico, nenhuma reação é favorecida, nem para um lado nem para o outro, né? Ou seja, imagina que você tem A mais B, né, é maior que C mais D, ou seja, a quantidade de elementos aqui, né, de participantes é maior. Quando você tem essa velocidade, nesse sentido aqui, ó, a quantidade desses caras aqui é maior, então tende a diminuir. Então tem uma variação. A mesma coisa se você tiver para cá, tende a diminuir. Só que quando você chega no equilíbrio, né, não vai haver a variação nesse cara aqui, nem nesse cara aqui, vai ficar a mesma coisa, né? Então você diz que no equilíbrio, né, o que acontece? Vamos resumir. Velocidade no sentido direto igual a velocidade no sentido inverso. A variação de entropia é zero, ok? Então, ou seja, não existe variação, tá, de quantidade de elementos. E ao mesmo tempo, né, como espontaneamente não vai para um lado nem para o outro, a variação da energia livre é zero, né? Então não tem espontaneidade para nenhum, fica lá preso, né? Tá ok? Então a gente pode fazer uma seguinte análise aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. Química é foda, é muita coisa, tá? Então vamos definir o conceito de atividade química, tá? Atividade química, que ela é medida, tá, da variação, como é que eu posso dizer, da interação das moléculas ou íons com relação ao seu comportamento ideal. Ok? Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, deixa eu ver. Vamos fazer uma análise. Joãozinho é um aluno do colégio, né? E aí, o que seria a atividade ideal do Joãozinho? Ele chegar em casa, né, e fazer sua lição de casa, né? Então esse seria o comportamento ideal dele. No entanto, o Joãozinho chega em casa e vai assistir televisão, vai entrar na internet, vai jogar videogame, vai, fazer várias outras coisas. Então o comportamento dele teve um desvio. Aqui é estudar. Daí ele fez isso aqui, depois fez outro aqui, daí ele foi. Então, ou seja, teve um desvio, tá, do comportamento ideal deles.
né? Que não é esperado, você espera o ideal. E isso é influenciado o quê? Influenciado pelo tudo que está em volta. Imagina, se o Joãozinho chega, tem lá na quarto dele um videogame, tem um computador com a internet, tem uma televisão, né? Então isso aqui vai começar a influenciar no comportamento do Joãozinho, né? Ok? A mesma coisa com um íon, né? Ou com uma molécula, né? Você espera um comportamento dele. Só que como ele tem íons e outras moléculas ali perto, essas coisas que vão começar a influenciar o comportamento dele, né? Então isso vai depender do que está perto. Por exemplo, um íon, né? Dentro de uma solução, né? Se ela for muito diluída, você tem poucos outros íons ou moléculas, outras coisas perto desse cara que a gente está estudando. Então a interação dele com outros vai ser menor. Com isso, o comportamento dele vai ser o mais próximo do ideal. Ou seja, em soluções muito diluídas, o comportamento é ideal. Mas se você começa a colocar coisas aqui, né, você começa a influenciar o comportamento do cara. É tipo as más companhias, entendeu? Meu filho, não vá para encher a cara, né, no bar. Aí os amigos falam, pô, deixa de ser careta, mano. Vamos lá, vamos tomar todas. Aí o cara vai lá e bebe, né? Então, não estou dizendo que beber também seja uma companhia. Eu só estou dando exemplo que a minha avó e meu avô falavam, tá? Então ele já era para ser um carinha ideal, né? Certinho e tudo mais. E daí foi lá e tomou umas lá, né? Já ficou meio grogue, chegou em casa, vomitou, pá, né? Tava lá, caiu na calçada, ficou babando, enfim, tá? Então esse é um exemplo. Então não quer dizer que quando você fizer uma análise de uma reação que ela vai acontecer bem do jeitinho que ela tem que acontecer. Vai depender da atividade química do cara. Então você define a atividade química vezes um coeficiente de atividade química e vezes a concentração do cara, né? Ou seja, então esse cara, esse coeficiente aqui te diz quanto ele vai variar, né? Esse coeficiente de atividade, coeficiente de atividade química, vai te dizer quanto vai variar, como é que vai ser a atividade química desse cara, e depende da concentração. Quando o comportamento do íon ou da molécula, do átomo, é ideal, então isso aqui é igual a 1, tá? Quanto mais próximo de 1, mais vai ser ideal. Então a atividade vai ser depender apenas da concentração deles, né? Da concentração do cara, tá? Então veja o seguinte, tá? Veja o seguinte. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Só um tempo, tá? Que eu tô dando uma lida aqui. Ó. Então, o que a gente vai fazer agora é analisar o equilíbrio em termos termodinâmicos, tá? Em termos de energia, tá? Então, quando você chega, né, na reação A mais B, né, equilíbrio C mais D, você define uma chamada constante de equilíbrio, tá? Constante de equilíbrio, tá? Então, isso aqui são as concentrações, tá? Essa constante de equilíbrio, né, você tem é o que acontece. Você pode medir, você pode ver a relação das concentrações de reagentes e produtos, né, no equilíbrio de acordo com essa constante, que é a medida, né? Por outro lado, né, você tem que, para cada substância aqui tem uma energia de Gibbs, né? Cada substância, tá? Ou seja,
chamar isso aqui a substância número 1, número 2, que pode ser A, B, C, D, né? Ela tem uma entalpia padrão, né? Só que essa energia livre, né? Ela depende, ela varia com a atividade, né? Ou seja, você pode ter, pro A você tem uma atividade, pro B você tem outra, pro C você tem outra, pro D você tem outra. Então você tem uma energia livre nessa temperatura aqui, ó, tá? E essa aqui é a constante dos gases, tá? Constante dos gases. Ok? Então, para energia de Gibbs, tá, da reação total, você vai pegar para cada um, né, e vai fazer uma análise para cada elemento aqui, ó. Então você tem A, né, pro G de A. Então, G de A, né? Mas eu vou terminar aqui outro vídeo. Tá, deixa eu só terminar essa equação. RT, que é a atividade de A, ok?